E aí, família, salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um Connect Online. Muito bom estar aqui com vocês para mais um culto. Que da hora estarmos aqui em família para podermos adorar o nosso Deus. Como é bom podermos estar aqui conectados com você. Desde já eu quero falar para você que você abra o seu coração, a sua mente para aquilo que Deus vai falar e vai trabalhar hoje aqui em nossas vidas, em nome de Jesus, que você possa ficar à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso culto, seja muito bem-vindo à nossa família, que da hora tá podermos estar aí conectados agora com você nesse tempo. Então agora vamos juntos continuar adorando o nome de Jesus. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando neste lugar. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando neste lugar. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei,
Glória a Deus. Deus é muito bom. Que alegria estarmos aqui juntos, né? Meu coração está muito alegre nesses dias, né? Hoje, encerrando esse bate-papo sobre viver, não é verdade? Falar sobre essa vida. Hoje nós vamos falar sobre o que é vida, mas antes eu estou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito aqui nas nossas vidas, como Deus tem sido bom, misericordioso sobre as nossas vidas, como é bom poder ter esse tempo aqui de abrir o nosso coração, de abrir a nossa vida, dar esse espaço para falarmos sobre nossas dores, sobre nossas emoções, sobre nossas dificuldades, poder ter esse momento aqui de relacionamento, de comunhão em família, como é bom podermos estarmos aqui juntos e valoroso isso. Eu me alegro muito por aquilo que Deus tem feito, grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e eu me alegro muito, porque mesmo em dias tão difíceis, dias de luta, nós cremos nesse Deus que está conosco, nós cremos nesse Deus de paz, nesse Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia sobre nossas vidas, que nada foge do seu controle. E isso alegra muito o nosso coração em ver o agir de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E isso alegra e traz paz, traz alegria para o nosso coração, não é verdade? Para que nós possamos encontrar nele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre viver essa vida. Mas antes, nos últimos dias do nosso bate-papo aqui, nós falamos um pouquinho sobre essas nossas emoções, sobre aquilo que em nós precisa ser trabalhado para que elas não possam nos afetar na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E nós não podemos deixar que essas circunstâncias, que as coisas, que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, tudo aquilo que venha de fora entrar para dentro do nosso coração e fazer um estrago com aquilo que Deus está construindo nas nossas vidas. Então, nós falamos no primeiro dia sobre essas emoções, falamos mais a respeito sobre duas delas que são muito importantes, que nos abalam muito, que é a tristeza, que nós falamos no primeiro dia. No segundo dia nós falamos sobre a ansiedade, falamos sobre também esse outro sentimento que acaba surgindo com a ansiedade, que é a frustração quando nós não realizamos aquilo que nós queremos, e também falamos um pouquinho dos sonhos. É verdade que os sonhos ainda podem se realizar na nossa vida, não é porque um sonho não deu certo que outros sonhos não virão, não vão acontecer nas nossas vidas. Mas enquanto ainda há fôlego de vida em nós, enquanto ainda há vida, ainda há esperança de podermos viver e realizar coisas maravilhosas ainda em Deus. Amém? Então há chance de nós continuarmos vivendo, continuarmos sonhando, não é verdade? E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a vida, não é verdade? Mas é interessante como algumas perguntas na nossa vida parece que são respostas tão óbvias, mas às vezes nós não temos a resposta. Você quer ver? Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero ver se você sabe das coisas, se você manja dos Paranauê. Eu quero ver agora você responder aí para mim nos comentários, vai. O que é a vida? Você consegue responder para mim o que é a vida? O que é a lógica? Talvez você vai falar, lógica é muito fácil, Arthur. Lógica, como você não sabe o que é lógica? Lógica, é lógico que eu sei que é lógica, né? Mas definem para mim o que é lógica. Talvez alguém te pergunta, mas e aí, como que você é? Fala um pouquinho de você, deixa a gente te conhecer um pouco mais. Talvez a gente vai falar tudo aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que as pessoas notam em nós, mas às vezes nós não vamos falar de verdade, não vamos nos apresentar quem nós somos, porque é difícil às vezes falar de nós mesmos. São perguntas que às vezes são tão óbvias, mas a gente não consegue responder. Mas às vezes essa fala muito com a gente e é essa que a gente vai trabalhar hoje. O que é a vida? Você consegue nos responder o que é a vida? Para muitos, vão dizer que é aquele estado contrário do que está morto, o estado contrário da morte, é a vida. Para outras pessoas, vão concluir que a vida é fazer alguma coisa que gosta, é estar com os amigos, confunde vida com viver. Estou falando o que é vida, não o que é viver nesse momento aqui agora. E eu fiz lá no meu Instagram uma enquete para saber das pessoas o que é vida. E muitos, para uns não souberam responder ou não quiseram falar ao certo o que era vida. Para outros colocou pedaços de canções, colocou que é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Outros colocou é ser feliz naquilo que é pouco. Para outros colocou que é viver um dia após dia. Para outros colocou que é viver aquilo que se pode sentir e experimentar ou agir no meio de tantas coisas. Não é verdade? Para outros colocou que vida é equilíbrio. Mas o que é a vida, afinal? É como eu disse, algumas pessoas confundem o viver com o que é vida.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E talvez algumas pessoas, quando a gente fala, o que é viver então? Defina o viver. Para alguns vão ser viver aquilo que se gosta. Vão ser viver aquilo que é bom para você. Seria estar com seus amigos, estar com sua família. Seria, eu gosto para mim viver é quando eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero e realizar tudo aquilo que eu quero. Mas e quando a gente não consegue? Então a gente não vive, a gente deixa de viver. Sabe, talvez muitos na nossa trajetória aí de vida até aqui não sabe definir ainda propriamente o que é a vida, o que é viver a vida. Mas a partir disso, nós conseguimos definir algumas coisas que não é vida. Então eu falo que vida não é passar os nossos dias simplesmente para trabalhar, pagar contas, para estudar, para ter uma boa formação, para conseguir concluir os seus estudos, fazer uma boa faculdade, para vocês conseguir um bom emprego aí no mercado, conseguir uma boa remuneração. Isso não é vida, isso faz parte da nossa vida. As conquistas, faz parte da nossa vida, mas isso não define para nós ainda o que é vida. Sabe, a palavra de Deus fala para nós que se o nosso coração estiver apenas nas coisas desse século, nós não vamos conseguir entender de fato o que é vida para cada um de nós. Porque a vida não é simplesmente passar pelos dias de lutas e também por dias de glórias, ou seja, pelos desafios que a vida coloca para cada um de nós. Isso também faz parte da vida, mas não define para nós o que é vida. Porque todos nós passamos por dias bons, dias ruins, dias de aflições, assim como a palavra de Deus diz para nós. Mas ela diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vida também não é estar aqui nessa terra ainda, simplesmente para pagar os seus pecados, quando muitos falam. Fulano está aqui na terra ainda simplesmente porque está pagando pelos seus pecados, pelos erros que aconteceram no passado, na vida dele. Por isso que está vivendo essa vida ruim, por isso que está vivendo uma vida assim. E isso é um pouco sério para nossas vidas. Porque isso fala a respeito de como nós estamos lidando com a nossa vida. E sim, as nossas atitudes remetem em quem nós somos, mas nós não podemos pagar pelos nossos pecados. A palavra de Deus fala que somente o sangue de um inocente que foi derramado que poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Somente a virtude daquilo que veio do céu. Somente o sangue de Jesus que vem e cobre e lava e purifica a nossa vida de todo o pecado. Ou seja, somente Jesus conseguiria fazer isso por nós. Então, ou seja, a vida não é ainda em viver, em pagar por todos os nossos erros e depois vamos ter outra vida. Não, isso não é vida. Então nós vamos concluindo que a vida, então, está em entender a nossa identidade, a nossa natureza. Sabe, fica bem claro para nós que na queda do homem, lá em Gênesis, a nossa visão das coisas foram muito distorcidas. Nós passamos a deixar de lado, enxergar pela ótica das coisas que são eternas, pela ótica de Deus, e passamos a viver somente pela nossa ótica. Passamos a viver somente pelas nossas necessidades, pelos nossos interesses, por aquilo que nós achamos que nós precisamos para viver a vida. E às vezes não é isso que nós precisamos para viver uma vida que vale a pena ser vivida, para continuarmos vivendo sobre essa terra. Mas o propósito ao qual nós vivemos, sim, traz todo o sentido à nossa vida aqui nessa terra. Sabe, irmãos, então fica bem claro que quando nós estamos desconectados com o nosso Pai Celestial, a nossa visão das coisas sobre essa vida muda perfeitamente. Então, fica bem claro para nós que na queda do homem tudo mudou. Sabe, irmãos, nós precisamos entender então que isso não é vida. Se a gente vive então a partir de simplesmente sobre aquilo que nós precisamos, sobre o nosso interesse. Mas isso é morte para nossas vidas, isso não é a vida. Porque Jesus diz para nós, eu queria que você abrisse sua Bíblia no João, capítulo 14, no verso 6. Ele diz, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para nós que Ele é o caminho para a vida. Que não existe outro caminho se não for por Ele. Porque na queda nós morremos, mas em Cristo nós encontramos a razão, o sentido do que é viver. Porque Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, lá em João, no capítulo 6, no verso 48. Então, ou seja, se nós não comemos desse pão, se nós não passarmos por essa porta, jamais vamos conseguir compreender o que é vida e o verdadeiro significado de viver a vida. Sabe quantas pessoas vivem uma vida muito menor daquilo que Deus tem preparado para a vida delas?
Quantas pessoas têm vivido dias de dificuldade, passando por desafios tremendos na sua vida, por dores terríveis, passando por dilemas tão complicados que não conseguem enxergar, uma outra perspectiva de vida. Sabe, irmãos, quantas pessoas têm, às vezes, se deixado levar pelas suas emoções, deixado levar pelas circunstâncias do momento e têm deixado de viver essa vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa vida que engloba tudo isso que nós falamos aqui, que não é viver, mas faz parte da vida, mas nos direciona em direção àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque quantas pessoas, irmãos, estão deixando de viver, entregando as suas vidas, desistindo da vida, porque não tem encontrado razão, significado para continuar vivendo. Sabe, eu te pergunto, faço agora a mesma pergunta que eu fiz o ano passado. O que nós estamos fazendo, que não estamos revelando a nossa essência de Cristo para a vida dessas pessoas? O que tem faltado, que elas não têm enxergado em nós? Um local seguro, uma pessoa de Deus, um filho, uma filha de Deus, para poder abrir o seu coração e deixar ser tratado, e que Deus possa transformar a vida dela a partir das nossas vidas, a partir do agir dele através de cada um de nós. Quantas pessoas têm simplesmente existido e têm deixado de viver? Sabe, o existir e o viver são coisas totalmente diferentes. Às vezes nós estamos aqui nessa terra simplesmente existindo e deixando de viver. Vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Quando a gente olha para esse smartphone, a gente vê que ele está aqui, ele existe. Você está vendo ele aqui comigo. E ele está aqui e está cumprindo a função dele. Sabe, então ele existe, mas ele não é um ser vivo, ele não é vivente. Por mais que ele tenha ali alguns aparatos tecnológicos, uma pequena inteligência ali de poder interagir comigo, mas ele não é um ser vivo. Mas eu e você somos. Eu e você somos vivos para que nós possamos agora viver essa vida, não simplesmente existir para cumprir uma função. Como eu disse, você poder sair de casa e trabalhar e voltar para casa, não, isso não é apenas vida, isso não é simplesmente cumprir propostas e tarefas, mas não é viver. E eu quero falar um pouquinho mais do meu testemunho, para a gente poder encerrar. Comecei desde o primeiro dia e hoje quero concluir um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que quando eu estava passando por um dia muito difícil, eu lembro que foi um dos últimos momentos que eu estava prestes mesmo a desistir de tudo da vida. Eu me lembro que a minha vida, que eu dizia que eu tinha entre aspas, era sair de casa, eu ia para o trabalho, voltava do trabalho para casa, ficava lá dentro do meu quarto escuro, fechado. Eu me lembro que não tinha outra saída. Sabe, eu me enxergava apenas existindo, mas não vivendo de fato, mas apenas cumprindo tarefas. Então, quando chegava aos domingos, eu trabalhava só de segunda a sexta, no sábado eu ficava em casa, trancado o dia todo. Domingo de manhã eu ia para a igreja com a minha mãe, mas parecia que eu estava lá, mas nem estava. Então eu voltava para minha casa e ficava dentro do meu quarto de novo. Não tinha outra saída, eu estava apenas existindo, mas não de fato vivendo essa vida que vale a pena ser vivida. Não de fato colocando as virtudes, tudo aquilo que Deus tem depositado na minha vida. Não vivendo mais uma vida que vale a pena ser vivida, mas apenas existindo, cumprindo tarefas. Deus não tem essa vida para cada um de nós, irmãos, vidas apenas de cumprir tarefas. Mas Deus tem para nós essa vida. Jesus fala para nós que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que no momento que eu me encontrei com esse Jesus, no momento que eu compreendi aquilo que Ele tinha preparado para a minha vida, tudo mudou. Tudo passou a fazer sentido para todas as coisas que eu tinha dúvidas dentro de mim, para todo aquele sentimento que eu tinha dentro de mim de tristeza, de solidão, de amargura. Jesus foi tratando, foi transformando e foi curando todo o meu ser. Sabe, irmãos, porque a vida está no amar, no compartilhar, no cumprir o propósito, o original que nós somos criados para ser. Porque nós somos chamados para manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estamos inseridos. Nós somos chamados para cumprir esse propósito que Ele sonhou para a vida de cada um de nós, esse propósito original para o qual nós fomos chamados. Para viver e gerar vida agora na vida de outros. Para ser esse caminho, para ser essa fonte de vida, de luz para a vida das outras pessoas. Se por um acaso você na sua caminhada de vida tem vivido dias difíceis, você não tem sentido, não tem encontrado sentido na sua vida para viver, eu quero orar por você e com você nessa noite, para que você possa sair desse local onde tem te prendido,
para que você possa deixar de simplesmente existir, mas viver uma vida que vale a pena ser vivida, de encontrar o verdadeiro significado que é viver. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, Deus. O Senhor conhece e sabe do coração o caminho que cada um tem enfrentado, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa reacender essa chama no coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa, Deus, revelar quem o Senhor é para a vida de cada um, Deus. No nome de Jesus, que o Teu Espírito, Deus, possa entrar com fonte de vida agora, Pai. Que o Senhor possa, Deus, acender a chama do Espírito no coração daqueles que estão entristecidos, cansados, abatidos, que o renovo do Senhor venha sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa, Pai, entender o nosso papel, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, Pai. Cumprir o propósito original que nós somos chamados, Pai, como Teus filhos, Deus. Que é levar a vida, Pai, que é revelar o Seu amor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê encorajamento também para aqueles que querem mais de Ti, Deus. Aqueles que querem viver mais de Ti, que querem ser usados pelo Senhor nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, leva o nosso coração, Pai, de encontro àqueles que têm precisado de ouvir essa palavra de vida, Pai, de ouvir essa voz que chama, que diz que é filho amado, essa voz que nos chama de filhos, que nos abraça, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar e Te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom, família, que a gente possa aprender a ser um. Que a gente possa aprender a viver agora essa vida em comunhão, em unidade e aprender de fato o que podemos viver a partir daquilo que Deus tem falado com a vida de cada um de nós. De cumprir esse propósito, esse sonho maravilhoso que Ele tem colocado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Voltamos semana que vem com a nossa nova série, Relacionamentos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso que nós falamos aqui no finalzinho, sobre ter essa visão que Deus tem para cada um de nós, sobre enxergar por essa ótica, né, que Deus quer que nós enxergamos a vida. É isso aí. Que Deus abençoe, família. Vamos juntos. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui nas nossas redes sociais. E se você que está aí vendo precisa de alguma ajuda, quer conversar, entre aqui nas nossas redes sociais agora, chame a gente, vamos trocar uma ideia. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.